Olá, meus amigos, aqui é Cleron Andarilho, novamente trazendo informações que ninguém te passa e que você não vai ver em nenhum lugar aqui. Nesse momento eu vou falar sobre a Marvel dos cinemas, né? Ou universo cinemático Marvel, como alguns dizem. Como ele começou e como ele acabou. Diferentemente do que as pessoas dizem, todo mundo acha que começou com o Sr. Kevin Feige. Infelizmente, como sempre, é uma mentira. O universo Marvel começou com 3 pessoas. Entre eles Ike Perlmutter, Avi Arad e David Maisel. Avi Arad, muita gente conhece porque ele aparece muito nos créditos dos desenhos do Homem-Aranha que saiu nos anos 90 e nos filmes do Homem-Aranha com Tobey Maguire. Aliás, em vários produtos da Marvel naquela época. Então ele é um cara que está envolvido com Homem-Aranha e Marvel desde o começo. Ike Perlmutter, eu já falei para vocês sobre ele, é um investidor de origem judaica americano que salvou a Marvel da bancarrota nos anos 90. Ele foi o responsável por liberar o filme Blade. Quando o universo cinemático estava se expandindo, eles começaram com o Homem de Ferro 1, né, e a Disney comprou a Marvel, e entre essa ideia, eles criaram a Marvel Creative Committee, Comitê Criativo da Marvel. O Comitê Criativo da Marvel tinha 3 funções. O filme ou série criado tinha que fazer de tudo para ser lucrativo. Em que sentido? Que possa vender merchandising. Ike Perlmutter sempre foi o cara do dinheiro. Então ele sabia que se ele agradasse os fãs com os heróis, eles comprariam merchandising, que é basicamente a estratégia que ele fez. Segundo motivo do comitê da Marvel, manter os heróis dentro da história deles, ser mais fiel possível à história deles. O motivo disso é que ele sabia que se agradasse os fãs dos quadrinhos, isso atrairia outras pessoas, porque os normies não conhecem, então vão acabar gostando de qualquer forma, se você fazer algo bem feito. E os fãs que mantêm, que compram em grande quantidade de merchandising, né, e produtos, vão continuar cobrando. Em terceiro, ele tinha que manter tudo dentro conectado. Então a ideia era manter tudo conectado na história, no mundo. Bem, o problema é que o comitê da Marvel sofreu vários ataques na época. Muita gente disse que eles não queriam deixar o Robert Downey Jr. se tornar o Homem de Ferro, porém isso já foi provado que é mentira. Disseram que eles eram racistas, eles não queriam deixar Black Panther e outras heroínas e blá blá blá. Só que esses são os mesmos caras que liberaram Blade para fazer nos anos 90. Outra coisa, pouca gente não sabe, mas Wesley Snipes ia fazer um filme do Black Panther. E nos anos 90, ele estava atrás de um filme do Black Panther. Muita gente vai dizer que eles não deixaram porque na época o pessoal era racista, etc. Na verdade, não. Como o próprio Wesley Snipes diz em entrevista ao Hollywood Reporter, mostrando aqui, de acordo com Snipes em entrevista ao Hollywood Reporter, quando Pantera Negra chegou aos cinemas, sua intenção para a sua versão do filme era espelhar o que foi mostrado no filme de 2018. Wakanda tecnologicamente avançado, exibição da beleza da África. No entanto, o potencial diretor da época, John Singleton, teve outra ideia para o filme, focar mais no movimento pelos direitos civis e menos no espetáculo e na diversão do personagem. Como resultado, Snipes deixou o projeto e finalmente encontrou seu caminho para Blade. Ou seja, o cara já queria falar sobre direitos civis, politicagem, etc. E Wesley Snipes não queria fazer isso. Ele queria mais o espetáculo e a diversão com o personagem. Por isso ele acabou fazendo Blade. E o Blade, ele fez tanto sucesso que até hoje todo mundo conecta ele com o Blade. Aí, obviamente, com as mudanças, que todo mundo sabe, Ike Perlmutter perdeu mais poder, né, na área criativa da Marvel e deixou tudo, o comitê foi destruído. E ficou tudo nas mãos de Kevin Feige,
E aí que a coisa desanda, meus amigos, porque Kevin Feige não é o cara que as pessoas pensam assim. O que acontece é que, para conseguir grana, o Sr. Kevin Feige teve que usar um método que muitas empresas usam, chamado ESG. ESG é um score para empresas, onde pessoas podem ver se a empresa tem um score alto para poder fazer esse tipo de investimento ou receber investimento de quem faz. ESG significa Environment, Social Governance. Então, basicamente, empresas que sabem se governar bem, lutam pelo social e pelo meio ambiente. Aí você pensa, Claron, seu amado informador da internet, isso não é algo bom? Então, meu amigo, tecnicamente sim, mas como tudo que é forçado e politicagem, é cheio de jeitinho brasileiro para se corromper. No caso, ESG, ela foi criada por uma empresa chamada BlackRock. Vocês sabem quem é BlackRock, né? Então, BlackRock é uma empresa de investimentos trilionária que tem investimentos em vários setores da economia em todo o mundo. Entre eles, Hollywood. Ela é basicamente um dos maiores acionistas da Warner, Disney, HBO, etc, etc, etc. Aí você pergunta, mas isso não quer dizer nada? As pessoas podem simplesmente ignorar? Não necessariamente. Como maior acionista, ela tem um certo poder muito grande. E aqui eu vou mostrar como é esse poder. Tem um cara que eu vou mostrar o vídeo agora para vocês. Ele é um cara que sempre aparece no 13º mês do 13º ano, no 13º dia aqui em Zéfiros, para a gente falar de negócios e tomar um chá. Com vocês, Larry Fink. Well, behaviors are going to have to change, and this is one thing we're asking companies. You have to force behaviors, and at BlackRock we are forcing behaviors. Viu só? Forçar comportamentos. Forçar comportamentos. Então, se você não obedece o que a BlackRock faz, você não tem o dinheiro dos investimentos da BlackRock. Aí você diz, ok, mas isso tecnicamente não é bom? Como sempre, tudo que é forçado tem a possibilidade de corrupção, um famoso jeitinho brasileiro. No caso, a ESG é baseada na forma que as pessoas veem, as pessoas que fazem o score, a empresa. Exemplo, nos últimos 3 anos, as empresas com maior ESG score, né, maior valor de ESG, era uma empresa de petróleo e gás, a ExxonMobil, famosa por derrubar óleo no mar, e uma empresa de cigarros. Aí você fala, como elas conseguiram? Simples. Publicidade, sinalização de virtude na internet, meu amigo. É por isso que todas as empresas começam a sinalizar virtude ou falar sobre qualquer movimento social que está na moda no momento, ou, por exemplo, durante o mês do orgulho LGBT, eles colocam a bandeirinha nas suas redes sociais, a bandeirinha colorida. É claro, eles não colocam isso em países como Rússia, Arábia Saudita, China, sabe? Esses lugares não. Mas todos os outros sim. Mas voltando. Então, é basicamente essa forma de score. Então é percepção. Tanto que empresas de carros elétricos não têm um ESG score. Entre elas a Tesla. Por quê? Bem, porque eles não gostam do Elon Musk. Só por causa disso. Mas, voltando. Então, isso afeta até mesmo empresas de Hollywood. E as pessoas que investem em ESG, elas são basicamente ricos idiotas, ou como celebridades. Eles acham que estão dando dinheiro para salvar o mundo, então eles não necessariamente esperam um retorno. Então esse ESG para Hollywood acaba funcionando como uma espécie de Lei Rouanet versão privada. Então eles podem fazer um filme que vai fracassar, mas não importa, eles podem pedir dinheiro com ESG novamente, contanto que eles mantenham a agenda! No caso de Hollywood, eles poderiam fazer mais diversidade, mais igualdade de gênero, criando ou usando personagens antigos mais conhecidos. Mas, como sempre, Hollywood é que nem funcionário público e político. Ele é preguiçoso e quer evitar trabalho. Então, o que eles fazem? Bem, eles vão pelo lado mais preguiçoso. Aí você pensa, como eles fazem? Bem, como em South Park, a minha querida Kathleen Kennedy explica pra você o que eles fizeram a partir da fase 4. Coloca uma mulher lésbica! Coloca uma mulher lésbica! Coloca uma mulher lésbica! Coloca uma mulher lésbica!
Mas Clarion, seu grande informador, é claro que isso é mentira, não faz sentido. Ah é? Tem certeza, meu amigo? Bem, vamos lá então. Loki, primeira temporada, ele é desconstruído e fica coadjuvante na própria história, no lugar dele, a versão feminina dele, mais poderosa, mais esperta, mais inteligente do que ele. Série do Gavião Arqueiro, ele é um completo inútil na própria série, sendo substituído pela Kate Bishop. Vamos de novo. Moon Knight, Cavaleiro da Lua, apesar dele ser o principal da história, ele tinha uma mulher que era muito mais competente do que ele e no final ganha poderes muito melhores do que ele também, ofuscado. Iron Man vai ser substituído pela Iron Heart. Shuri substitui Black Panther, que apesar de Chadwick Boseman falar que caso ele morresse, eles eram para chamar outro ator no lugar dele, porque, de acordo com ele, o personagem é muito maior do que ele próprio. Eles respeitaram o pedido de Chadwick? Não. Pegaram a Shuri e transformaram ela no Black Panther. Vamos lá ainda. No lugar de Thor, nós tínhamos a female Thor, que saiu de cena, mas quem que é a atual rainha de Asgard? Valkyrie, né? Aliás, que também é lésbica. Doutor Estranho 2, ele é basicamente inútil na própria história. E quem vence a vilã da história, que é a Wanda? Ele? Não. Ele pede pra Wanda e a Wanda se derrota sozinho. E outra coisa, apresenta mais uma personagem feminina também, América Chaves. No filme da Black Widow, temos a irmã da Black Widow que vai ser substituída por ela. E você vê que no próprio filme mostra que ela é muito melhor, muito mais esperta, muito mais forte do que a própria Viúva Negra. E tem mais. Olha só o vilão aqui. Esse é o vilão do filme Marvels. Esse do lado é o dos quadrinhos e do lado é do filme. Consegue notar a diferença? Aliás, na história original da Capitã Marvel, ela ganha os poderes de um super-herói, né, um alien Kree chamado Mar-El. Bem, esse é o Mar-El dos quadrinhos e esse é o Mar-El do filme. Consegue notar a diferença? Aliás, esqueci de citar aqui, Mahershala Ali quase desistiu de Blade também, ele quase saiu. O Kevin Feige teve que chamar um monte de roteirista, contratar, mandar todo mundo embora e começar de novo. Uma pessoa familiar com as trocas no roteiro contou que, em um ponto, a história foi transformada em uma narrativa liderada por mulheres e cheia de lições de vida. Nessa história, Blade foi relegado ao quarto protagonista. Uma ideia bizarra, considerando que eles contrataram um ator que já ganhou o Oscar 2 vezes para viver o personagem. Então, isso é um dos roteiros, porque que eu retratei em um dos meus vídeos passados, o Mahershala Ali ia aparecer só para ser o Blade, para passar o bastão para a filha dele. Então, ele, no final, ia entrar para ser substituído por uma mulher. Entenderam, meus amigos? Sempre foi esse plano deles para aumentar seu score SG e, obviamente, seguir com os filmes, ganhar investimento. Só que, devido à crise e entre altos problemas, o próprio score SG já não existe mais, e porque as pessoas que estão investindo não têm mais dinheiro, e o dinheiro acabou e está flopando, ninguém mais quer assistir. Aliás, se eles fossem espertos, eles teriam pegado os personagens originais do quadrinho. Porque, para quem não sabe, o filme Capitã Marvel foi odiado pela comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Tem um vídeo aqui do Eric July, Young Ripa, que ele fala isso há 4 anos atrás. É no youtuber que eu sigo e ele é criador do mundo de quadrinhos Ripaverse. Ele explica tudo. Por quê? No original, a primeira pessoa que recebe o título de Capitã Marvel é uma super-heroína negra chamada Monica Rambeau. Ela existe primeiro do que a Carol Danvers, Capitã Marvel. Tanto que ela é, uma certa época, né, por volta dos anos 80, ela é escolhida pelo próprio Capitão América para liderar os Vingadores. Então aí no filme inverteram. Deram o papel de Capitã Marvel para a mulher branca e fez a mulher negra se inspirar na mulher branca. Isso inverteram, né? Porque ela era primeiro. Sabe o que isso quer dizer, né? Obviamente Hollywood não vai admitir esse tipo de coisa. Eles vão dizer que é fatiga de heróis ou qualquer outra coisa que não
seja uma força da natureza que não estava sob o controle deles. Mas a verdade é que foi culpa totalmente deles mesmo. A partir do momento que Kevin Feige entrou e tentou fazer esse tipo de coisa, ele expulsou seu público original e o público novo não tá nem aí para ele. E eles tentaram agradar um público que não estava nem aí para o produto deles. No final, você desagradou todo mundo e o resultado é o que você está vendo agora. Flop, 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 flop. Temos até aqui um jornalista, um babaca chamado Scott Mendelson. Ele é repórter do Rap, fala sobre filmes, etc. E ele fala, como eu e outros observamos nesse início de ano, a grande mudança para os filmes DC Marvel em 2023 é que eles agora dependem mais da execução do que nos dias de glória de 2016 e 2019. Um novo clássico como Across the Spider-Verse ainda pode arrasar o box office, mas não apenas uma oferta boa. Ele está tentando dar desculpa, mas aqui, se você prestar atenção, entre 2016 e 2019 ainda tinha um efeito do comitê da Marvel. Sabe qual foi o último filme que teve vigilância do comitê da Marvel criado pelo Ike, pelo Ivan Reitman e pelo David Mansell? Guerra Civil. Depois do filme de Guerra Civil, é totalmente controle do Kevin Feige. E você pode até notar a mudança do tom. Você nota totalmente a mudança da história, etc. Você vê o Thor 3 muda completamente o tom. Aliás, outras regras. As personagens femininas não podem ser derrotadas pelos personagens masculinos e não podem ser salvos pelos personagens masculinos. Exemplo disso, Thor 3. Ele não derrota ela. Ele invoca um monstro para derrotar ela. Na verdade, se você prestar atenção na luta, ele não acerta nenhum golpe na Hela. Outro exemplo, Doutor Estranho 2. O que acontece? Ele não derrota a Wanda. E a Wanda é a vilã da história. A Wanda se mata. Isso acontece em vários filmes. Vários filmes. Então, basicamente, eles estão seguindo essa regra. O que causou o fim da Marvel foi exatamente isso. Foi tentar agradar as audiências modernas e tentar ganhar esse score de ESG. E, obviamente, acabou irritando todo mundo. Aí você pergunta, mas Cleron, não seria bom agradar todo mundo, trazer novas pessoas para o hobby? Mas é claro, eu concordo plenamente. A questão é que você não precisa mudar. A verdade é essa. As pessoas que gostam do hobby, elas gostam do jeito que quer. Um exemplo disso é anime e mangá. Muitas mulheres são fãs de anime e mangá. E em nenhum momento os japoneses fazem mudanças para que as pessoas gostem do trabalho deles. Coisas que são focadas até para garotos como Shonen. E você vê mulheres adoram One Piece, Naruto, entre outras séries. Aliás, o maior exemplo é a gente. Nós gostamos de anime e mangá. E os japoneses não fazem anime e mangá para nós. Eles fazem para eles. Eles nem se importam com o que a gente acha. Para você ver que a história em si é tão boa que pulou do oceano. E tem fãs em todo mundo. Você pode ir para a África, Ásia, América Latina, Europa. E você vai ver, todo mundo conhece Naruto. Todo mundo conhece Dragon Ball, Goku, Bleach, One Piece. Sabe quem é o Ruffy? Lembra aí na última Olimpíada? Os caras fazendo vários caras da Europa lá fazendo poses de One Piece. Teve o cara lá, o lutador que fez jutsu de Naruto, lutador africano. Boas histórias ultrapassam barreiras. Você não precisa mudar especificamente para um grupo, você não precisa mudar especificamente para hoje. Boas histórias ultrapassam barreiras. E é isso que a Marvel, infelizmente, esqueceu. Então, esse é o motivo que a Marvel começou bem e terminou mal. Infelizmente, eles tinham muitas histórias que eles podiam contar, mas fizeram essas besteiras, decisões erradas e contrataram gente incompetente. Bem, gente, espero que tenham gostado desse vídeo. A gente se vê outro dia.